Boa noite, Lília. Boa noite, Vanderlei. Boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite aos nossos ouvintes da Sintonia no Bem. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para que nós possamos estudar junto. Isso aí. Boa noite a todos. Boa noite a Bárbara. Bárbara, hoje você não deu notícia. Depois manda um oi, tá bom? Que nós possamos corresponder com a responsabilidade de estarmos conectados com uma sintonia, uma espiritualidade só por nossa conta, desse estudo magnífico, dessa casa que não tem tamanho, de tanta bênção. Verdade. E quem quiser nos fazer pergunta, tirar alguma dúvida com o Júnior, com o Vanderlei, o telefone é 64 9603 1234. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pelo companheirismo, pela sintonia. Obrigado principalmente àquelas pessoas que têm colaborado com o nosso desejo de estudar cada vez mais para que a gente possa aprender junto todo mundo. É muito gostoso vir para cá, trocar essa energia, procurar afinizar mais a filosofia, a religião, o entendimento do Espiritismo para todos nós. Boa noite para todo mundo da mesa, boa noite para o staff, boa noite para todo mundo. Boa noite. Bom programa para nós. Boa noite também a todos aqui da mesa. Boa noite. A Bárbara, que não está aqui presente conosco, né? E a todos os que estão sintonizados, né, nesse momento com nós. E então vamos, nesse momento, agradecer a Deus e Jesus por mais esse momento de aprendizado, de interação, estudando essa doutrina maravilhosa que tanto nos consola, nos auxilia na nossa jornada aqui na Terra. Que todos nós aqui e todos os que estão conosco possam ser envolvidos pela espiritualidade, dando-nos um pouquinho mais do entendimento a respeito desse estudo do Livro dos Espíritos que nós estamos aprendendo juntos aqui, né, nesse momento. Obrigado, Jesus. Que o Senhor continue conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo para o bem e que possamos sempre estar aqui conectados e sintonizados com a espiritualidade. Que assim seja. Que assim seja. Pois é, então a gente continua o nosso estudo da parte segunda ainda, falando dos espíritos fora do corpo, portanto desencarnados, no capítulo 6 da vida espiritual. Aí a gente vai fazer de novo a questão 289, Vanderlei vai ler para nós pergunta e resposta, e parece que teve alguém também que já deixou uma perguntinha a respeito desse assunto que a gente leu e respondeu quarta-feira passada, mas faltando só alguns minutinhos. Sim. Então a gente vai voltar nela para poder inteirar do assunto e poder ver qualquer pergunta que tem para nós. Isso. Muito bem, Júnior. Então, dando sequência, na 289, né, do Livro dos Espíritos, que é o que nós estamos estudando, Allan Kardec pergunta assim: nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? A resposta dos Espíritos: sim, os Espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento ou só tem a rodeá-los o que lhes são semelhantes. É uma punição. E eu acho que, né, no último encontro, nós até nos referimos que também no livro O Consolador, que é um livro psicografado pelo Chico, né, do Emmanuel, né, o Emmanuel respondendo as perguntas, na questão 149, tem também uma resposta do Emmanuel que nos ajuda também a entender também melhor essa questão aqui, né, juntamente com a resposta.
perguntam assim para o Emmanuel, no livro Consolador, na 149. Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo? O Emmanuel responde assim para a gente: se a sua existência terrestre foi o oposto lado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Uma felicidade doce e uma alegria perene estabelecem-se nesses corações amigos e afetuosos, depois das amarguras da separação e da prolongada ausência. Entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturados de obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra das revoltas incompreensíveis, não encontram tão depressa os entes queridos que os antecederam na sepultura. Suas percepções restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos e seus valores negativos impossibilitam-lhes as doces venturas do reencontro. É por isso que observais tantas vezes espíritos sofredores e perturbados, fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas pela esfera da bondade superior, mas que de fato são desamparados por si mesmos, pela sua perseverança no mal, na intenção criminosa e na desobediência aos sagrados desígnios de Deus. Bom, então a resposta dos espíritos foi mais resumida, mais sucinta, né? Aonde que eles dão um exemplo de um desencarne de um espírito elevado, digamos assim, né? E um exemplo de um espírito ainda infeliz, né? Eles dão esses dois exemplos. Uhum. E o Emmanuel, ele discutindo um pouco mais, né, mostrando para a gente que tem muito a ver com o merecimento de cada um e o grau evolutivo de cada um, né? Deixando o entendimento que a doutrina espírita nos traz que cada, né, desencarne é de uma forma diferente um do outro, né, João? Isso. Então, você quer que eu leia a pergunta aqui da pessoa que deixou e não se identificou? Pode. É por isso que, quando uma pessoa está na fase terminal, ele vê espírito desencarnado, narra, conversa, mostra que existe alguém ali do lado dele. Vilmarzinho, eu vou ser muito brevinho, porque aí os meninos vão fazer essa colocação desse também. O Vanderlei já falou tudo aqui, acho que só o que o Vanderlei já falou já fica difícil até de complementar. No Espiritismo não existe uma encarnação e uma desencarnação igual. Porque cada um de nós é envolvido com a encarnação e com a desencarnação em grau diferente, mesmo estando todo mundo junto. Caiu um avião aqui, ó, 600 passageiros lá dentro. Não tem dois envolvidos no mesmo grau com o acidente. Não há dois desencarnes igual e nem dois encarnes igual. Agora, se nós temos bilhões de anos, vocês pensam, e somos 8 bilhões de espíritos, pensam o tanto que essa fração é grande. Então, basicamente, isso aí já é uma resposta bastante ampla para a pessoa entender. E, especificamente no caso assim, ele vê espírito, ele narra que viu, também vou usar uma literatura do Chico, que nós estávamos estudando agora mesmo, no Obreiros da Vida Eterna. Eles precisavam desencarnar um católico e ele queria demais ver uma mulher que já tinha morrido. Aí, como ele não tem a crença de ver, eles pegaram e foram pela patologia. Eles romperam algumas vezes do intestino dele e o mentor do André Luiz falou para ele vai ver. Agora mesmo ele vai passar perto de desencarnar e vai ver. Então, para aquele espírito que estava desencarnando naquele momento, eles foram lá e romperam algumas vezes do intestino dele, e a hora que ele teve uma perca importante de sangue, ele entrou em contato com o mundo espiritual. Aí, nessa hora que os parentes da gente faz isso, que a pessoa está falando aí, os médicos que são céticos começam a achar que ele está delirando. O nome é esse, delírio. Porque como ele não era um espírito
evoluído, ele vê o que está na faixa vibratorial dele. E como as pessoas que estavam no quarto dele também não eram pessoas evoluídas, então ele viu os espíritos que aquelas pessoas que estavam na enfermaria apadrinhavam. Então ele viu gente muito feia. Eu não vou especificar aqui, mas ele viu coisas muito feias lá. Do né? nível mais baixo. É, só para dar um exemplo, tinha um espírito enforcando o cara na cama, e esse cara, ele tinha problema de... Como é que chama quem tem falta de ar muito grande, assim, nos hospital? E o espírito estava lá, com a mão no pescoço do cara, e o cara, para nós aqui, com sintoma de asma. E o cara que ia desencarnar agora mesmo estava vendo aquilo. Aí os médicos tudo achou que ele estava louco, porque ele via o que estava acontecendo e aí nós aqui do lado de cá, tadinho, tá doidinho, tá, não tá. Quem leu Alcione, quem leu Célia, quem leu esses livros espíritas, tá com parada tudinho, respiratória, né? Sabe que essas pessoas, o que eles não estão é delirando de jeito nenhum. Então é por isso que vê, também é por isso que não vê. São casos que aquela pessoa está envolvida com aquele desencarne dele e relatando aquilo que ele desejava para si ou que ele angariou para si. Acabei falando demais, vocês podem falar aí que esse assunto é muito largo. A gente tem que olhar, eu sou mulher, né, gente? Aliás, a única aqui da mesinha agora. Tudo bem. Eu vou levar mais para um lado materno. Nós não temos nenhuma digital igual, nenhuma íris igual, né? Então, o nosso caminho evolutivo, ele é completamente individual. Isso. E como o Júnior falou, ok. Mas Cristo também nos disse que nunca estaríamos desamparados. Isso. Em qualquer desencarne tem sim o lado de muito amor, seja no qual nível evolutivo que for. Tem lá seu mentor, tem lá seus amigos. Agora, a condição desse desencarnado de perceber é que é, entre aspas, a impossibilidade, porque ele não tem a condição, ele não busca a condição. Ele não buscou. Não buscou. Aí ela não vem por mágica. A vida que ele leva, como nós agora estamos levando, nós vamos ter essa oportunidade? Nós estamos indo para o caminho para nós sermos, pelo menos perceber o nosso amparo espiritual? Nós estamos fazendo por onde? Exatamente. Então, é para isso que servem os nossos estudos dessa linda doutrina. Nunca, gente, nós estamos desamparados. Esse lado eu gosto demais de apertar essa tecla, porque são muitos encarnados aqui agora que se acham que estão sozinhos, abandonados por Deus. E não existe essa possibilidade. É o coraçãozinho que não está aberto. Exato. Né? Exato. A colocação da Lília foi muito, muito feliz mesmo, é isso mesmo. E assim, só respondendo a pergunta dela, assim, né, complementando a resposta da pergunta, mais diretamente, nesses momentos mais terminal, como ela se referiu, o paciente, né, que está em vias de desencarne, quanto mais ele enfraquece o corpo físico dele, mais ele alarga um pouquinho a consciência espiritual, né? dele. Então, isso é uma questão até de ciência, né, dentro do espiritismo, que ele vai ter essa condição de enxergar um plano que não é esse nosso físico, um plano espiritual. O que ele vai enxergar, como disse também muito bem o Júnior, vai depender da capacidade dele, né, do que ele praticou aqui, do que ele construiu aqui. Então, uns vão enxergar já os parentes felizes ali esperando ele, outros vão enxergar coisas feias, como o Júnior, né, citou, né, naquele caso daquele senhor, mas outros não vão enxergar nada, assim, em termos de amparo, né, ele pode ter algumas visões ali, porque já está se alargando aquela consciência espiritual, mas devido à debilitação dele, né, e à falta de condição de mérito espiritual, ele pode ser que ele não enxergue esse amparo, que a Lília também se referiu muito bem, que sempre vai ter um amparo espiritual na hora do desencarne. Isso. Né, de qualquer nível de evolução espiritual do espírito encarnado, que quando ele for desencarnar, vai ter um amparo. Agora, a questão dele enxergar ou não, do que ele vai enxergar, já é uma coisa que varia muito de acordo com com o nível evolutivo dele, com o que ele produziu aqui, com o que ele conquistou aqui. Né, eu ouvindo Miramês, a fase
do espírito encarnado nessa fase para o desencarne, muitas das vezes se permite sim o espírito em qualquer fase evolutiva perceber os entes queridos ao seu redor. Olha, até onde eles trabalham conosco para a gente buscar uma lucidez, né? E muitos vêm mesmo. Agora, no momento do desencarne, aí ele tem que lidar com as suas próprias buscas. Aí sim. Porque enquanto está encarnado, tem aquele amparo sim. E muitas das vezes, era até uma outra pergunta que tinha para essa questão, é que muitos estão ruim, dá uma melhorinha, coincidentemente, depois desencarna. A pessoa também queria perguntar o porquê disso. Eu acho que é pela própria calma da assistência espiritual, o próprio tratamento que a equipe dá a qualquer um. E também eu acho que para acalmar a família, para dar aquela sintonizada para o momento, porque não é fácil, né? Nós não estamos ainda na etapa de achar que é facinho esse desencarne. Então é um consolo ainda. Aí, acabei que eu fiz a sua outra pergunta. Quase sempre a lamentação dos parentes, nesse assunto que você está falando aí, é um fator de dificuldade apego, para né? a equipe espiritual que vai trabalhar ali. Aquele apego, aquela comoção ali no quarto, aquela dificuldade danada. Às vezes uns não sente entrega ali na hora. Eles prendem ele aqui, né? Aí eles vão lá, igual o mentor do André Luiz fez, muitas vezes dá uma melhorada no cara lá, que foi nosso, o doutor falou pro pessoal lá. Pode dormir sem. Amanhã eu tirei ele da UTI, ele tá bom demais da conta, vocês podem ir para casa, tomar banho, e amanhã ele tá fora da UTI. Aí é só eles virar as costas, a equipe espiritual pode trabalhar sem aquelas energia, fluidos, né? mentais que dificultam o trabalho deles. Aí eles encontram o padrão que eles precisam para desencarnar aquela pessoa. Isso é normal, natural. Eles precisam do máximo de ambientação possível, né? E tem hora que nós não sabemos ficar educado, né? A gente não sabe ainda a hora de dar e de receber. Em vez de a gente ajudar o parente a devolver, a agradecer, a gente fica tentando reter. E isso acaba não ajudando, né? Seria ter um egoísmo, né, da nossa parte. Não, né? é egoísmo. É um egoísmo. É egoísmo. Tem essa melhora, ela é conhecida popularmente como a melhora da morte, né? Entre nós aqui, popularmente, né, conhecida, e tem fundamento, né? Essa melhora da morte, como vocês explicaram, existe o porquê dessa melhora, né? O plano espiritual precisa vamos dizer assim, de um momento ali, né, de sossego. Desapego. Ali, né? Desapego, essa é a palavra certa. Porque a gente não gosta de citar exemplos particulares, mas eu pude fazer parte de um momento assim, dentro da família, onde um ente querido estava prestes a desencarnar e algum da família não estava aceitando muito a ideia, e aquilo foi prolongando um pouco, né? Enquanto nós nos reunimos, conversamos a respeito, né? Vimos que era hora de deixar partir, né? Que já tinha aproveitado ele ao máximo. E então foi só questão assim de haver esse desprendimento, o desencarne, né, aconteceu. Então a gente vê que isso acontece mesmo. E tem fundamento, né? É engraçado. Eu e o Júnior tivemos 2 experiências. Eu tive 3, em particular. A minha mãe e meu irmão. Nós estamos no ponto que, graças a Deus, a gente olha para trás, a gente chega a pedir para eles descansarem e seguir na erradicidade, porque não tem como. Que muitas das vezes o médico narra, fala e fica naquela labuta. Chega ao ponto da gente pedir de coração para o desencarne, porque não tem mais condição. E já teve o fato da minha filha, que foi desenganada no início, quando nasceu. E se sobreviver, vai vegetar. E a gente pedia, engraçado, para sobreviver. E sobreviveu, e está dos mais bem. Então, a gente muito, também muito inspirado pela espiritualidade. Muito. Que ele sabe o final, né? O que é para ser. Sabe demais. Tem mais perguntinha aí, Vilmar? Depois de desencarnarmos, qual seria a possibilidade, motivo de não encontrarmos espíritos que foram nossos irmãos aqui na Terra?
Essa pergunta aí A é massa. 290 responde. Mas ela... Tem muito a ver com... Porque, assim, vamos só... Parecido, né? Vamos só falar um negocinho simples aí para a pessoa, mas não é muito simples, não. O Espiritismo defende a diferença entre desencarnar e morrer. Desencarnar é tirar um espírito do corpo que morreu. Isso Da é carne. desencarnar. Você tirou o espírito da carne. E morrer é só a falência dos órgãos da parte bioquímica do corpo. Isso é morrer. A pessoa pode estar lá mortinha há 1 dia, 2 dias, 10 dias, 100 dias, e o espírito dela está lá com ela. Então existe uma diferença entre morrer e desencarnar. Aí, só a grosso modo, antes da gente entrar na questão 290, deixa eu tentar pôr bem prático. A não vivência na educação de morrer da pessoa pode levar ela a nem saber que está morto, quanto mais interagir com quem ela acha que é pai, que é mãe, que já precedeu. Inclusive o André Luiz fez essa pergunta para a mãe dele: pô, mãe, fiquei 8 anos lá naquele lugar e a senhora não estava por mim? Ela responde para ele que ela imobilizou, além dela, 5 outras colônias, que a hora que ela não pudesse estar junto, aqueles espíritos estariam com ele. Igual ele falou agora mesmo, que nós não fica sem companhia hora nenhuma. Então o André Luiz não soube desencarnar. Ele sabe, ele começa o livro nessa palavra assim, ó: sei que estou morto, sinto, porém sei que não estou no corpo, sinto minha pulsação, e ele descreve lá tudinho como nós sentimos nós. Só que ele não tinha educação para morrer, ele descreve daquela forma. Então há uma grande diferença, voltando ao foco da pergunta, entre morrer e desencarnar. E através da 290 para frente, Isso. a gente vai aprofundar mais um pouquinho nessa diferença para a pessoa entender. Não é porque a pessoa morreu que ele foi catapultado ao mundo dos espíritos, não. Ele pode continuar morto por séculos. Vixe, aí mais para frente nós vamos aprofundar mais. Quem quiser complementar aí pode ficar à vontade. Essa pergunta que foi feita, quem fez, Vilmar? Aí fala o nome. Fala, Paulo Roberto Mineiros. Paulo Roberto Mineiros. Lê então a 290 e responde, depois vocês complementam. Essa pergunta do Paulo Roberto Mineiros, nós vamos trabalhar ela na próxima questão aqui, que ela tem uma ligação bem próxima, né, com essa 290, a próxima questão que nós vamos ver aqui. Na questão 290, o Allan Kardec pergunta, né? Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Como o Júnior já se referiu aqui, como tem uma diferença entre morte e desencarne, mas vamos entender aqui na pergunta que a morte seria um desencarne, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Porque aí já seria um destrinchar aqui dessa questão, que realmente o Júnior tem toda a razão. Mas vamos entender essa morte aqui como desencarne, né? Os espíritos respondem assim: depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Tem também aqui no livro Consolador, na questão 176, uma resposta do Emmanuel também, que vai nos ajudar um pouco também, antes da gente começar a comentar essa resposta aí, nessa questão. Na pergunta 176, eles perguntam para o Emmanuel: apesar que, vamos imaginar aqui, né, pode ter uma diferencinha porque a pergunta é sobre as famílias. Bom, eu vou ler a pergunta. As famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem, como se verifica na Terra? A resposta do Emmanuel: os núcleos familiares do além agrupam-se igualmente em falanges, continuam aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos.
elementos mais rebeldes ou estacionários, que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançarem o luminoso plano de unificação divina com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. Bom, mas na resposta aqui dos espíritos, quando ele fala assim que depende, né, da elevação de cada um, porque a pergunta é se os parentes e amigos sempre, olha a pergunta, sempre se reúnem depois da morte, depois da desencarnação. Eles respondem para a gente que depende, né? Depende, né, do grau de elevação deles, né? Uns podem desencarnar que nem vão se encontrar após o desencarne, devido à forma com que eles conduziram essa jornada, né, de encarnados aqui, né? Pode ser que eles nem se encontrem, ou pode ser que sim, dependendo, se for no mesmo grau evolutivo ali, a sintonia, né, for a mesma, eles vão se encontrar, né, com certeza no plano espiritual. Há muitas moradas na casa do Pai, né? Né. E vamos entender que essas moradas são salas de aulas. Então, cada um de nós, na sua condição evolutiva, tem uma salinha própria. Isso. E eu não sei a qual que eu estou. Isso. Aí, se algum dos meus parentes estiverem na mesma salinha, nós vamos nos encontrar sim. Até entes queridos que a gente não tem nem lembrança desta encarnação. Que de outras encarnações que está no mesmo nível nosso. Isso. E que a gente identifica também. André Luiz deixa isso muito claro quando a mãe dele pega e fala assim, ó, ele já sabia que ele tinha perdido um pai e uma irmã antes dele morrer. E a mãe, naturalmente. Então, se ele já sabia disso, por que para ele não apareceu? O pai dele estava em situação muito, muito, muito inferior, contraiu o débito com as menininhas lá que ele ficou, e 2 daquelas meninas não largou ele. E, claro que ele não estava lá no nosso lar, o pai dele, daí o efeito dele não ter visto. A mãe era de uma colônia muito mais adiantada. Daí, fora raras visitas que no livro lá, durante um ano, ele vê ela 2 vezes, também explica muito bem aqui que se um é mais adiantado que o outro, eles não vão caminhar junto mesmo, porque não tem como, a mãe dele tem as tarefas dele e é claro que não ia andar junto. E, ultimamente, e quando se houver igualado na perfeição, acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Porque se você não teve uma vida legal, se você não plantou igual ele não plantou, por que ele acha que quando morrer a natureza não vai dar salto? Você vai primeiro espiar o que você... Olha aqui, ó. Por exemplo, eu sou irmão da Lília. A Lília trabalha lá, tem o casamento dela com o Sam, vive a vida dela para lá. E vamos supor que eu saio do meu serviço, vou para os botecos, lá eu jogo apostado e vivo uma vida de muita promiscuidade e bagunçado demais da conta nos meus relacionamentos, igual foi o pai do André Luiz e o André Luiz mesmo, bebendo, vidão. Aí a Lília fez lá o serviço dela tudo direitinho, morreu. Aí eu tenho educação espírita, eu penso assim, desencarnei, cadê minha irmã? Cadê minha mãe? Ficar igual Jesus. Quem são meus irmãos? Cadê, né? Cadê o povo? O povo está onde você cultivou sua mente, está onde você cultivou seu espírito. E não é porque você tem pai, mãe e irmão e teve uma vida, desculpando a sinceridade aí, viu, gente? Que você vai para lá, não. É antes uma punição, porque primeiro você vai reparar as coisas que você fez. Como visita, como apoio, como carinho, como colo, você tem toda hora. Mas a companhia de só porque foi pai ou mãe, aí já é um entendimento que chega a ser injusto com quem teve uma vida reta. É igual alguns relatos, né? Uma família acidenta-se num carro e morre todos. E a preocupação de um e de outro, eles desencarnaram. Os espíritos preocupam uns com os outros, cadê eles? Exato. E é o momento de cada um estar
na morada do Pai, porque cada um está no grau evolutivo. Se tivesse todos, talvez até estariam, né, na mesma percepção. Você fez eu lembrar de um livro do André Luiz, com a mãe pega e quer morrer, e segura o neném, pula na frente de um trem de ferro. E ela plasmou, você lembra disso, Maneira? Ela plasma o neném nela. E ela vai para o mundo dos espíritos. E fica com aquela consciência que ela pegou o neném e pulou, e ela não tira aquela imagem dela. Aí lá no livro, pouco aqui, tinha uns 40, 50 anos que ela já tinha feito essa atitude. Aí um dia que ela arrepende lá, e igual o André Luiz, quer começar uma nova jornada, ela quer demais que aquele filho dela tenha a mesma oportunidade que ela está tendo. Aí eles pegam e mostram o filho dela. Do momento que ela fez aquilo, ele não tinha débito com aquela... Você vê, jogou os dois, ela segurou e jogou. Ele não tinha relação com aquele suicídio louco que a mãe dele propôs para aquela família. Ele seguiu, perdoou ela e seguiu. Ele falou, não, seu filho nunca teve a ver com você. No momento da morte, ele foi retirado das suas mãos. Ele já seguiu, aí mostra aquele menino vindo, dando acalento para aquela mãe, pedindo para ela reajustar aquilo, reencarnar de novo. Então, quer dizer, só para ilustrar que a morte, tipo você está falando dentro desse carro aí, tem pessoa que vai ficar plasmada com aquilo de acordo com a consciência doída dele, e a vida vai passar e ele pode ficar aquilo ali dias, anos, décadas, cada um envolvido igualzinho nós estamos falando e vai falar sempre. Cada um envolvido com a encarnação e com a desencarnação, de acordo com o que ele vivenciou. Às vezes o peso na consciência da ultrapassagem ou de ter bebido, N fatores. Nesse relato mesmo, um foi socorrido já no hospital espiritual, aceitou de boa, perguntou pelos pais, não, eles estão em outra ala, aqui é para você, e ele conformou e foi e seguiu. Os outros, até no relato da moça que estava lendo a psicografia, ele ainda estava no momento do acidente, já aconteceu, parece que tem 11 anos. Pois é. Agora, essa mãe aí, gente, que coisa, né? Ela, já que ela quis esse ato, ela não ia... Poder da mente é demais, né? Ela percebeu o filho junto dela esse tempo todinho. Todinho. Ela ficava vendo ele destruído pela imagem, né? E louca, querendo arrumar aquele menino ali, 50, 60 anos, naquele desespero, que ela se toca que ela não morreu. E vive aquele desespero ali plasmado na cabeça dela, até ela conseguir dissolver aquilo. Aí a hora que ela dissolve, ela compreende que a vida não passa, igualzinho o seu, ele ficou congelado naquele momento, e a vida que segue, porque não teve educação, conhecimento para... Gente, a doutrina espírita, ela não chama consolar, a pessoa tem que olhar o que significa consolar. Consolar é uma luz na escuridão, é uma força, é uma abertura da inteligência num diapasão tão alto que, igual nós aqui, a gente morre de vergonha de falar que a gente lê, estuda, porque num patamar de erro muito grande, porque você passa a errar conhecendo o erro, conhecendo as consequências dele e conhecendo as derivações daquilo. Então, ela chama consoladora porque ela te dá a luz e te dá o livre-arbítrio para fazer. É uma questão de educação e de coragem sua consigo mesmo. Então, esse consolo, ele é tão abundante que qualquer pessoa que fizer essa opção, ele agora, ele não pode mudar o passado, mas ele pode fazer um futuro novinho, igualzinho o Chico Xavier falou. Então fica a mensagem aí para nós, né, do que ela pode descortinar para nós. É um grande descortinador de véus. Isso aí que o Júnior falou, é interessante, falando assim que a doutrina espírita, né, nos trazendo esse conhecimento, às vezes nos deixa até numa situação, né, difícil, porque a gente começa a errar. Consciência pesa demais. Né? Só que isso não deixa de ser uma evolução. Claro. Porque nós estivemos no nível que nós errávamos inconsciente. Com prazer também. Com prazer. Hoje nós estamos errando consciente. Quanto mais amanhã nós vamos começar a acertar consciente. Lógico. Mais para frente, nós vamos conseguir acertar inconsciente, sem preocupar, sem estudar. Só acertar. Né? Só pelo nível evolutivo a gente só vai acertar. Então, a gente está aí num segundo degrau aí, já é interessante. Não, já tá bom, né? Demais. Tá bom. Gente, essa doutrina para nós também é muito novinha. De 150 anos, né? Nossa Senhora, e nós estamos aqui com ela na mão, é um tesouro. Tá louco?
E antes do Vilmar fazer a pergunta, que eu sei que está doido para fazer uma pergunta aqui. Ele já quis falar 3 vezes. Né? mesmo. Eu estou segurando ele aqui. Nós cortou ele. Antes do Vilmar fazer a pergunta, eu só queria comentar assim. Com essa pergunta 290, com os comentários que o Júnior, a Lília fez, eu fiquei imaginando assim, né? A dificuldade do espírito que suicida com a intenção de encontrar um outro ente que foi, às vezes, um namorado, tipo o Romeu e Julieta, né? Já pensou a dificuldade que não é? A decepção que ele vai ter quando ele... O Romeu e Julieta deu tão ruim que ele não tinha nem morrido, né? O outro não tomou o veneno. Olha o tanto que deu ruim. Então, assim, olha só o tanto que é assim, perfeito, né? A justiça divina, né? A gente, né, além de estar cometendo uma injustiça, um crime, né? Tirando a própria vida, nós ainda vamos para um lugar totalmente diferente da onde Agora, falando sério, esses grupos de jovens que suicidam coletivamente na intenção de quê? Eles vão buscar um ao outro. Né? E que pena. Né? Viu, Marzinho? Com você. Vilmar, pode ir. Seguinte, antes de eu fazer a pergunta aqui, que o Júnior já respondeu ela, mas já é importante a gente fazer, porque o ouvinte teve a oportunidade de estudar e mandar pergunta, mas eu quero falar que nós começamos com 12 pessoas conectadas conosco, passou para 14, agora estamos com 21 pessoas conectadas conosco e vamos mandar um abraço para o Roberto na Aparecida do Rio Doce, o Marcelo de Oliveira, a Analice na Aparecida do Rio Doce, a Sônia em Anápolis, o Paulo Roberto em Mineiros, a Bárbara em Brasília, a Érica em São Paulo, a Ana Cândida, a Miriam, o Sam, a Dimair, o Toninho e Luziane, a Silvânia e a Regiane Cristina. A Dimair fala assim, boa noite, amigos, e a Regiane fala, boa noite, meus amigos. Então, boa noite a vocês. Boa noite, meninas. Boa noite, Dimair também. Agradecer essas pessoas que estão junto conosco todos os dias. E agora vamos à pergunta. Nós temos uns companheiros fiéis, né? Ainda bem, né? Graças a Deus. Sendo nossos pais espíritos de evolução elevada, depois que desencarnamos, poderão eles cuidar de nós, ser os nossos tutores? Marcelo de Oliveira Assis de Jataí. Marcelo. Deixa eu te falar uma coisa, Marcelo. Eles já são antes de nós desencarnar, eles já estão ajudando a gente. Eles são espírito mais velho e talvez mais sábio, só no calendário da Terra. Os nossos pais nos precedem, às vezes numa missão para vir aqui para a Terra, não por ser espírito mais adiantado do que nós. É porque eles estão lá no mundo espiritual há mais tempo e por um motivo ou por outro, escolhem nós juntos formarmos uma família. Mas vamos escalonar aqui alguns exemplos de magnitude alta e outros exemplos de não tanto. Foi uma mulher comum, não tão comum assim, uma mulher, vamos falar assim, normal, que Deus escolheu para Jesus chamar de mãe. Mas a evolução de Jesus em relação a Maria é infinitamente maior. Aí, passando por um nível mais fácil de nós entender, a gente vai ver a Célia, a gente vai ver a Alcione, a gente vai ver... estou tentando lembrar o nome do moço lá do livro... A Lívia também. A Lívia, provavelmente muito mais evoluída do que a mãe. Eu queria falar um homem, Manelei. E tem um homem lá no livro Ave Cristo, que ele é bonzinho demais da conta, e eu não estou... não tá, eu acho que eu queria... Só vem irmão Marinho na minha mente, mas irmão Marinho é o apelido que a Célia se deu. É a Célia. Ele é o Quinto Varro, lembrei. Quinto Varro. Ele é o Quinto Varro. Ele se transforma. É porque eu queria citar só um homem que vem especial assim, numa ligação de família, que são filhos muito mais evoluídos que o pai. Eu acho isso normal, eu acho que nossos filhos têm que ser mais evoluídos que nós mesmos. A gente tem que amar, não importa quem seja, irmão, pai, tia, primo, vó, avô, pelo simples fato de ter dado para nós o direito de vir aqui para a Terra exercitar, seja lá o que for que nós propomos. Essa é a nossa gratidão pelos nossos pais, né? Nós temos pelos nossos pais, nossos heróis. Exato. É assim uma coisa magnífica. A gratidão é muito grande, né? Isso.
Mas a condição de nos dar a vida é imensa. É fantástico. Só por aí a gente Só isso aí já vale absurdamente. Só que nós demos também a vida a outros, né? Exato. Nessa pergunta do Marcelo, assim, assim, o Júnior explicou bem que às vezes o pai pode ser um espírito... Não é um chavão. Mas a gente entendendo a pergunta, como se o pai, se o pai já é um espírito mais evoluído e desencarna antes de nós, ele pergunta se quando a gente ele pode ser um tutor nosso. Claro que pode. Claro que pode. Né? Ele só continua sendo. Particularmente, eu imagino a minha mãe olhando por todos nós, os filhos encarnados que ainda estão aqui, né? Ajudando, auxiliando, tentando ajudar, tentando tirar nós do erro. Não, meu filho, não vai nesse caminho, vai para esse, mas às vezes nós não escuta, né? Isso. Mas então, assim, a pergunta dele é assim, a gente considerando que o pai já é um espírito mais evoluído, isso aí a resposta é sim, com certeza. Eu creio que na hora que ele faz o trato ali é demais da conta. Porque muitas vezes os nossos pais pegam a gente numa situação de débito, pelo menos na maioria dos livros que a gente lê, e ele fala assim, não, meu filho, vamos consertar isso, você vai comigo e vida que segue. Então, aí o tempo que a gente fica na erraticidade, que é esse tempo que nós estamos estudando, desse capítulo 6, aqui, desde o começo, a relação do mundo propõe para nós uma nova luz, um novo entendimento, um novo aprendizado. Você vê o que aconteceu com o André Luiz nesse aqui, de 1940, em 60 e poucos anos que ele ficou lá, o tipo de espírito que ele virou. Aí sim, o despertar daquele espírito, o vínculo que ele teve, como que ele comportou lá nessa colônia que ele foi acudido, até o dia dele encarnar, ele pode ter vindo com uma capacidade fantástica de melhora. Ou pode acontecer também de vir mais ou menos no nível do pai, ou até menor. Então depende muito do tipo de encarnação que está sendo proposta ali, e principalmente do embasamento psicológico, assim, porque vamos catalogar um negócio aqui. Legal. Vamos pôr a encarnação do Segismundo, que para mim está lá no Livro dos Espíritos, qualquer coisa, a pessoa... Livro dos Espíritos, ó, no livro do André Luiz, depois qualquer um pode ver. O cara era 2 homens e uma mulher, um tomou a mulher do outro e matou aquele que tomou e depois desprezou a mulher também, ela caminhou para os caminhos da prostituição e desencarnou. Os 3 se encontraram lá no nosso lar, virou dirigente lá de gente que vinha para reencarnar. Ele falou, mas como que nós podemos fazer uma coisa dessa, sendo que nós fizemos uma bagunça tão grande aqui na Terra? Não, então vamos voltar. Vamos. Quem vai ser pai, quem vai ser mãe? Não, você e ela vai de novo, porque foi eu que interrompi a vida de vocês, e eu vou de filho. Desceu os 3. Quando foi na hora do Segismundo encarnar, ele estava de boa. O cara que ia ser pai não sentiu. Baqueou. Pôs ele na carne. Aquele perdão que ele tinha exercido lá deu ruim. Aí o cara matava os espermas dele. Aí aconteceu lá, tal, a história é longa. Aí consegue perdoar também na Terra. Aí o Segismundo encarna. Entende? Então há de se entender o que está acontecendo proposto naquela encarnação. Aí o Segismundo encarnou. Você pensa assim, nossa, foi linda a história deles. Só que ele encarnou com aquele mesmo medo. Ele não perde, o pai não perde o medo de ser daquele filho que tirou a vida dele, porque a condição que você encarna, o livro deixa isso muito claro, é com a mente naquele fato. Porque se for com a mente que nós saímos de lá, você já perdoou. Fala, o que eu vou fazer com o Vilmar? Eu já perdoei, o que nós vamos fazer aqui na Terra? Não. Você vem com aquele medo, esse cara já me tirou a vida uma vez. Ele era um pai inseguro com aquele filho. Ele era um pai que todo... Aí agora, só mudando a história um pouquinho. São os traumas inconscientes, né, Vanderlei? Teve um pai que tirou a vida do filho com a faca. Toda vez que o pai pegava uma faca dentro da casa, a criança entrava em pânico. Porque ele não sabia disso. Mas aquela criança encarnou com aquele fator psicológico da causa que eles queriam. Não é de onde eles vieram, daquele mundo de luz, e eu te perdoei, está tudo lindo. Não, eles tiveram que exercitar aquele fator psicológico. Senão era bom demais da conta, já pensou? Eu reencarnar com o padrão psicológico que eu tinha lá, eu ia exercitar o quê? Então eles colocam os principais fatores que você quer daquela encarnação no psíquico que você traz para a Terra. Então essa criança que eu estou falando,
que o pai havia promovido o desencarne dela com faca, toda vez que ela estava na cozinha e o pai tocava a mão na faca, ela começava a gritar. Entendeu? Porque ela estava com aquilo ainda, e principalmente porque o espírito, antes dos 8 anos de idade, ainda não está completamente colocado no corpo. Então eu quis colocar isso aí só para mostrar, o tempo está passando rápido demais hoje, que não rola, né? Tá mesmo. Não é sempre que alguém é mais evoluído que alguém. Que porque a gente é colocado na condição da psicosfera que gerou aquele débito que a gente veio organizar na Terra. Só para lembrar, quando eu falei que você tinha respondido, que você tinha dado o exemplo do André Luiz, que a mãe dele mobilizou colônias e colônias, já era tutora dele, sem que ele sabia, isso. E estava protegendo ele. Isso. E desde que ele chegou lá, só que ele não sabia, mas a condição dele não dava para que ele pudesse entender que ela estava protegendo ele, que ela era a tutora dele. E mãezona, né? De altíssimas claro esferas. Ele, para visitar ela, teve que purificar demais na conta. Por isso que ele fez a pergunta para ela, né? Isso. Você desapareceu onde você estava. Me deixou na mão. Ainda cheio de mimimi ainda. Mimizinha, tomou uma. Ai, agora eu tô triste. Agora eu tô triste de verdade. Quer dizer que nós vamos ficar com a 291 para a semana que vem. Eu tem não mais vou uma pergunta do 290 aqui, tá? E entrou no novo eu tópico não também. vou ouvir. Tem mais uma pergunta? Na 291 já começa um outro tópico interessante. Muito lindo. Semana, né? Mas você não quer fazer outra pergunta? Não dá tempo, né? De fazer. Bom, vocês que sabem. Ué, como que dá tempo? Já tô Só com um tem minuto atrasada. 53 segundos para acabar. Já acabou. Então, agradecer a todos, né? Esse pessoal que está aqui conosco, sempre nos auxiliando nesse estudo, fazendo pergunta, forçando os meninos a estudar, né? Todos eles. Então, quero agradecer de coração mesmo essas 22 pessoas que estavam conectadas conosco, nos auxiliando para que esse estudo cresça sempre, que a gente possa estar sempre buscando mais conhecimento para que nós possamos aprender junto. Então, agradecer ao Vanderlei pela sua presença, a Bárbara, que está lá em Brasília, o nosso querido Júnior, nossa querida Lília, Claudinho, que nos deixou sozinho, que eu fiquei doido procurando o Facebook aqui, não acho esse Facebook hoje, mas tá ótimo, Claudinho, você é o cara, te amo. É o cara. E eu quero já desejar um Feliz Natal de muita luz, de muita paz, para todos que eu não vou poder vir a semana que vem. E depois nós retornamos quando? Fevereiro. Então lá eu ainda vou ouvir muitos livros, que eu não leio mais. Não para. Não, a rádio não para mesmo. Não pode parar, né? Não pode parar. Os programas vão ser repetidos. Graças a Deus. Não vai parar. E quem quiser estar ligado e assistindo novamente, aqueles que não assistiram, vai estar sempre passando. Isto. E eu desejo de coração muita luz e paz, convidar todos para sempre estar conectados conosco e convidar outros, porque nós precisamos de aprender nesta vidinha que estamos. Boa noite. Isso aí. Boa noite também a todos. Lembrando que vamos ter mais um encontro na próxima quarta, né, Júnior? Vamos ter mais um encontro na próxima quarta e após vamos fazer esse recesso, né, necessário para a manutenção, né, da rádio. E dizer também que eu fico muito feliz, né, de estar aqui no meio de vocês, aprendendo junto, porque os primeiros beneficiados desse estudo somos nós mesmos, né, que nós estamos aqui. Claro. Cada vez a gente, né, aprende um pouquinho mais e não tem ninguém aqui que sabe mais do que os outros, somos todos aprendizes, né? Tem um Júnior aqui que sabe mais, mas ele também é aprendiz também. Vou dar um abraço para todos que nos acompanharam aí, né? Para a Admaê, minha esposa, que sempre está conectada. Agora eu chego aí, viu, meu bem? E um abraço e boa noite para todos aí. Obrigado. Lembrando que a partir do momento que o Vanderlei falou aqui que nós estaremos aqui, ele se comprometeu e está aqui na quarta-feira que vem. Com certeza, estou aqui. Pronto, arrasou. Ali tem alguém falando que está sempre com nós, é a Norma.
Ela é uma Esse estudo é gracinha. muito bom. Boa noite com Jesus. Norma, não consegui achar o Abençoe, Facebook. Sempre Norma. você está no Facebook. Hoje eu não consegui achar o Facebook. Desculpa. Um abraço, Norma. Um abraço para você, Norma. Gente, o estudo que nós citamos aqui do André Luiz, no Centro Espírita Allan Kardec, também é aberto ao público. Qualquer pessoa que quiser vir ver o tamanhozinho da sala que nós estudamos ali, e só que a gente é muito unido, muito junto. Qualquer pessoa que quiser conhecer, vai estar sempre às ordens, viu? E pode até comprar o livro na livraria, né? Pode, e vir estudar com nós, qualquer hora que quiser, tá? A gente está sempre à disposição lá. Então, Jesus, a gente quer te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade, por mais essa escola de tanto carinho, de tanta luz, de tanta paz. Ó Senhor, muito obrigado por fazer parte dessa equipe que muito provavelmente deve ter idealizado isso ainda aí na nossa verdadeira pátria, no nosso verdadeiro lar. Eu quero aqui, na maioria do nosso grupo presente, agradecer a cada um deles por dar para a gente tanta vontade, tanta luz, tanta busca pelo reconhecimento, principalmente da humildade de saber que nós não entendemos nada, que a gente só vê e busca a verdadeira luz, a verdadeira consolação dessa religião, que se a gente pudesse, a gente distribuía ela, porque cada um de nós aqui acredita muito que é dividindo que a gente multiplica as coisas do Senhor. Obrigado, Pai, por todo esse tempo que a gente passa junto, principalmente pelo banho de luz que a gente gostaria que as pessoas pudessem experienciar, o tanto que é importante. Obrigado a essa equipe maravilhosa, a essa casa espetacular. Obrigado, Senhor, por ter conhecido, talvez pela primeira vez em milhares e milhares de anos de erro, essa doutrina tão consoladora e tão cheia de luz. Muita paz a todos.